Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho como me foi revelado, Jesus diz, estudo 44, Escola da Divina Vontade, capítulo 46, do Evangelho da Valtorta. Jesus diz, ontem estavas sem a tua força, que é a minha vontade, e eras, por isso, um ser semivivo. Eu fiz que teus membros repousassem, e te fiz jejuar no único jejum que é pesado para ti, aquele da minha palavra, pobre Maria. Tivestes uma quarta-feira de cinza, em tudo sentistes o sabor da cinza, visto que estavas sem o teu mestre. Eu não me fazia ouvir, mas eu estava presente. Nesta manhã, já que a aflição é recíproca, eu te murmurei em teu cochilo. Então, Maria Valtorta estava privada da palavra de Deus, E nossa, ficar sem a palavra de Deus eu não consigo também ficar sem a palavra de Deus, nossa. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, dai-nos a paz. Te fiz repetir isso muitas vezes, Então, Jesus fala para ela, no cochilo dela, no ouvido, tipo assim, Jesus sussurra ali, quando ela está no cochilo dela. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, dai-nos a paz. Te fiz repetir isso muitas vezes, e outras tantas repeti para ti, Então, ela repetiu muitas vezes o Cordeiro de Deus, E muitas vezes ele fez ela repetir para ti. Pensastes que eu ia falar sobre isto? Mas primeiro foi o ponto que eu já te mostrei e que vou comentar, Então, ele estava falando para ela que tinha um ponto que ele ia comentar para ela, ele não ia falar com ela sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Então, ele ia explicar para ela sobre o fato da tentação no deserto, Quando o diabo, Satanás foi lá e tentou ele. Depois, hoje à tarde, te ensinarei sobre aquele outro assunto, Então, hoje à tarde ela ia explicar para ela sobre o Cordeiro de Deus, Aí ele vai falar sobre Satanás. Satanás, como viste, se apresenta sempre com uma aparência benévola, É tudo aquilo que é bom. Ele se apresenta como algo bom, A gente vê isso na política, Claramente, assim, a gente vê
Eu consigo ver na política, né? Inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas aqui, que eu não voto para ninguém. Esse ano eu falei para Jesus que eu só vou votar em branco, não vou votar para ninguém, porque nenhum candidato é benéfico, vamos dizer assim, né? Então, eu falei para Jesus que eu não ia votar para ninguém. Se daqui até lá ele quiser que eu vote em alguém, eu voto, mas com certeza não vou votar no PT, né? Por quê? Porque o PT, ele já governou durante 4 anos aqui na minha cidade. Infelizmente, ele não fez nada. A cidade ficou pior do que o que já era, né? Já era complicado, agora que ela está começando a entrar nos eixos, né? Então, assim, o PT não é só pelo que falam do PT, pelo que falam do Lula, essas coisas todas. Não, é pelo exemplo do PT aqui na minha cidade, que eu vi, né? Então, é fora de cogitação. Mas Satanás, ele não se apresenta como ele é, né? Ele se apresenta como algo bom, né? Então, as pessoas têm uma visão que acham que Satanás vai aparecer de rabo e chifre, essas coisas todas. Só que não é. Ele aparece de uma forma boa, de uma forma que vai beneficiar todo mundo. Ele é aquela porta larga, né? Que você não tem que passar por sofrimento para entrar lá na porta larga. Você vai fazer lá o que Satanás quer, você não passa, não. Ele facilita, né? Tipo assim, para poder te enganar, para depois ir lá e acabar com você, né? Porque o mal que Satanás tem é contra a criatura, imagem e semelhança de Deus, né? É esse o mal, é essa a revolta dele. Então, ele quer acabar com toda a raça humana. Então, ele faz coisas que é atraente, né? Ele usa as pessoas, ele usa a vontade humana das pessoas, né? Para poder fazer coisas que é atraente, né? Aí ele vai falar, uma aparência benévola, com um aspecto comum, né? Então, ele se apresenta com um aspecto comum. Se as almas estiverem atentas e, sobretudo, em contatos espirituais, tá vendo? Se as almas estiverem atentas, né? E, sobretudo, né? E, sobretudo, em contatos espirituais, né? A pessoa tem que estar atenta e, sobretudo, em contatos espirituais, né? Você tem que ter uma vida espiritual, né? Você tem que conhecer a palavra de Deus. O mal, ele só é vencido com a palavra, né? Então, Jesus, quando ele venceu com a palavra. Quando ele foi tentado lá no deserto, ele não ficou negociando com Satanás, ele usou a palavra, né? Com um aspecto comum, né? Ele se apresenta com um aspecto comum. Se as almas estiverem atentas e, sobretudo, em contatos espirituais com Deus, perceberão aquele aviso, né? Então, uma pessoa que ela é totalmente espiritualizada, ela percebe, né? Quando uma coisa não vem de Deus, que as tornará cautelosas, né? Então, essa sabedoria espiritual, esse conhecimento espiritual, nos torna cautelosos, atentos, né? E prontas para combater as insídias do diabo, né? Então, as almas espirituais, né? As pessoas que são totalmente, que buscam essa vida espiritual, os filhos da divina vontade, que estão aprendendo essa vida, eles automaticamente eles vão perceber o que é insídia, né, de Satanás, o que é a vontade humana, né, que é a vontade humana diabólica, né. Então, e aí a gente vai saber que armas usar, né, não é ficar
dando brecha para a vontade humana diabólica, não é ficar ouvindo, né, a vontade humana diabólica. Mas se as almas estiverem desatentas ao divino, separadas por uma carnalidade que as domina e ensurdece, não ajudadas pela oração, que as une a Deus, né? Então a gente vê a necessidade da oração, porque é a oração que nos une a Deus, só que a oração não é você ficar rezando o dia inteiro. A oração é você usar a palavra, é você deixar que a palavra ganhe vida nos seus lábios, né? Pela oração que as une a Deus e derrama sua força como por um canal no coração do homem. Então, dificilmente elas notam a cilada escondida sobre uma aparência inócua, né? Caindo nela, né? Então, tipo assim, uma pessoa que ela não tem o conhecimento da palavra, que ela não tem essa vida, que ela não tem essas verdades, né? Ela cai facilmente na vontade humana, né? Na vontade humana diabólica, né? Ela cai facilmente nas insídias. Agora, uma pessoa que ela é totalmente espiritualizada, que ela já morreu para sua vontade humana, para sua carne, ela derrota Satanás, ela pisa na cabeça da serpente, que é a vontade humana, a nossa vontade humana, né? Então a gente pisa nela e manda ela embora, ieca, né? Usando a palavra de Deus. Livra-se depois é muito difícil. Então uma pessoa que ela não tem esse conhecimento, que ela não tem intimidade com Jesus, né? Que ela não usa a palavra de Deus, ela não tem intimidade com a palavra de Deus. Ela não conhece Jesus, então dificilmente ela vai sair dessa teia de aranha que Satanás colocou ela, né? E eu sempre, quando algumas pessoas vêm conversar comigo, eu falo assim, vai nessa, que Satanás, que esse negócio que Satanás que às vezes a pessoa chega comigo, é assim, deixa eu tentar explicar para ver se vocês entendem. Às vezes a pessoa chega comigo e fala algumas coisas que tá acontecendo com elas, né? E eu falo assim, eu tento orientar elas para mostrar a elas que é a vontade humana delas, né? E aí eu falo, olha, se você não morrer para sua vontade humana, né? Você cai nas ciladas do demônio, porque a vontade humana diabólica tem uma aparência de bom. E aí quando você se vê enveredado e você não consegue sair. Facilmente não, é uma luta muito grande. Porque é a mesma coisa quando você caminha nos caminhos de Deus. Deus te atrai. Quando você está na luz, Deus te atrai e você não sai da luz. Você não quer largar a luz. Então, e quando a pessoa está nas trevas, as trevas também puxam essa pessoa para as trevas. A palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo, né? Os dois caminhos mais comuns tomados por Satanás para chegar às almas são a sensualidade e a gula. Tá vendo? É a sensualidade, o caminho que o Satanás mais usa. É a sensualidade e a gula, né? Ele começa sempre pela matéria, né? Desmantelada e dominada, né? Desmantelada e dominada está. Aí ele ataca a parte superior primeiro, o moral, o pensamento, com suas soberbas e cobiças. Então, ele trabalha na moral, né? Tipo assim, às vezes a pessoa foi ensinada de um jeito e aí outra pessoa chega e fala, mas não é assim não. Não é bem assim. Não é bem assim não. Você pode fazer isso. Não é bem assim não. Você pode ficar com qualquer um. Você pode ter relação sem casar. Você pode vestir roupas obscenas. Você pode, não tem nada não, né? Aí
a pessoa vai dando essa brecha, né? Vai dando essa brecha. Aí fala aqui, ó. Ele começa sempre pela matéria, né? Ele sempre vai colocar a questão material, né? A questão material desregrado, né? A pessoa começa a ser consumista. Eu já fui assim também, antes de conhecer Jesus. Eu era consumista, materialista. Eu comprava demais, gastava mais do que tinha, né? Isso tudo era insídia de Satanás. Eu era presa nas trevas. Desmantelada e dominada está. Aí ele ataca a parte superior primeiro, o moral, né? Aí o primeiro, ele ataca o moral da pessoa. Ah, mas não tem nada não. Eu também, quando eu era solteira, eu também, antes de eu conhecer Jesus, eu achava que não tinha nada não. Ah, mas não tem nada. O que que tem? O que que tem eu viver com uma pessoa junto, sem casar? O que que tem? Não tem nada não. Só que aí foi interessante que depois Jesus tirou isso. Quando eu me separei do pai do meu filho, foi justamente porque eu vivia na fornicação e eu não queria viver na fornicação, né? E eu via que ele não era uma pessoa certa para casar. Então, eu não casei, separei e resolvi criar meu filho sozinha, né? E sozinha assim, com Jesus, né? Optei por Jesus. Mas o primeiro passo da vontade humana diabólica é a moral. A pessoa acha que tudo é normal, né? É o relativismo moral, você acha tudo normal, né? O pensamento com suas soberbas, né? E cobiças, então a pessoa começa a ser cobiçosa. Eu era muito cobiçosa, eu era uma pessoa invejosa antes de eu conhecer Jesus. Eu não podia ver ninguém ter nada que eu queria ter um igual. Isso tudo era coisa de Satanás, era a minha vontade humana diabólica, né? Depois o espírito, tirando dele não só o amor, este já nem existe, né? Uma pessoa quando ela vive assim, ela não tem amor pelas coisas espirituais. Quando eu vivia assim, eu não queria saber de coisas espirituais. Mas quando o homem substitui o amor divino por outros amores humanos, mas também o temor de Deus, né? Então o homem começa a substituir o amor de Deus pelo amor humano, né? Você começa a colocar o prazer, a sexualidade, a cobiça, a soberba. Você começa a colocar tudo no lugar de Deus. E Deus não tem espaço. Eu era assim antes de eu conhecer Jesus, né? E aí você se afasta de Deus. Você vai se afastando, se afastando, se afastando. E vai mergulhando no lodo. E nós somos chamados a tirar as pessoas do lodo, hein? É incrível, né? Tirar as pessoas da caverna, como Jesus falou na aula. E então, que o homem se abandona de corpo e alma a Satanás. Então, uma pessoa que ela só está entregue à carne, que ela não tem vida espiritual, né? Que ela não busca as coisas espirituais, ela já fica entregue a Satanás, né? A vontade humana diabólica. A vontade humana diabólica, ela reina com muita facilidade quando a pessoa não tem vida espiritual, né? E vive só no carnal. Porque quando eu vivia no carnal, eu não queria nem saber, para mim tudo era normal, né? Contanto que chegue a gozar do que quer, né? Então, tipo assim, a pessoa, tipo assim, se eu tenho o que eu quero, para que eu vou me preocupar com Deus? Para que eu vou me preocupar se Deus está aprovando o que eu estou fazendo, sabe? Porque é uma pessoa carnal, ela pensa assim. Eu pensava assim também quando eu não conhecia Jesus. Eu achava o que importa é eu estar bem, é eu gozar sempre mais, né? Eu sair, eu me divertir. Graças a Deus eu nunca bebi, mas eu gostava muito de sair. Tinha muitas amizades, não me importava com castidade, né? Nunca tive, antes de eu conhecer Jesus, essa coisa de pensar em castidade, de não pensar em viver junto com alguém, né? Eu vivi só, graças a Deus, que Jesus foi tão bom comigo que ele só deixou eu viver com uma pessoa só. Eu tive 2 relacionamentos na minha vida, mas Jesus só deixou eu viver com um,
né? Já foi uma proteção de Deus para minha vida, para mim não viver no pecado da fornicação. Então, depois ele me despertou para isso, ele colocou essa verdade dentro de mim e aí não teve conversa, não quis mais essa vida. Como eu me comportei, tu vistes, né? Então aqui ele vai falar como que ele se comportou e como que nós devemos nos comportar. Silêncio e oração, né? Então tudo e nós temos, só que o silêncio e oração não quer dizer que a gente vai ficar sem falar, né? Tipo assim, é o silêncio dentro de nós, né? O silêncio para mortificar a nossa vontade humana, né? E oração. Então, é essa busca, esse silêncio que ele fala, é o silêncio conversando com Jesus. Você está mentalmente conversando com Jesus dentro de você, ouvindo Jesus dentro de você, né? Silêncio, porque se Satanás faz seu trabalho, ó. Silêncio, porque. Peraí. Vou ter que voltar aqui, gente, porque eu tô lendo aqui e aí acontece que o negócio a leitura volta. Peço um pouco de paciência de vocês. Peraí. Misericórdia, Senhor. Vamos ver aqui onde é que eu tô. Vamos ver. Vamos ver aqui. Senhor, me ajuda. Vamos ver aqui. Já encontrei, graças a Deus. Silêncio, porque se Satanás faz seu trabalho de sedutor e vem ao redor de nós, é preciso suportá-lo sem tolas impaciências, tá vendo? Então, como é que a gente faz? A gente vence com a palavra, com essas verdades dentro de nós. Sem tolas impaciências e temores inúteis, mas reagir com ativez, mas reagir com ativez a sua presença e com oração a sua sedução, né? Então a gente age com as verdades da palavra de Deus e com a oração, né? Aí ele fala, a sua sedução é inútil discutir com Satanás, né? Então você usa a palavra, você não fica barganhando, né? Você não fica, mas só um pouquinho. Não, você manda ele embora logo com a palavra de Deus. Que foi assim, com a oração, essa oração meditativa que nós temos de conversar com Jesus dentro de nós, né? No silêncio dentro de nós. Ele venceria, porque é forte em sua dialética. Só Deus o vence. Tá vendo? Ele o venceria. Vamos ver aqui. Oh, meu Senhor. Me ajuda. Fica só saindo aqui. Aí eu tenho que ficar voltando. Vamos lá, Jesus, misericórdia. Vamos ver. Aqui, encontrei. É inútil discutir com Satanás, né? Ele venceria, né? Então, aquela pessoa que fica discutindo, que fica barganhando com ele, né? Porque é forte em sua dialética.
Só Deus o vence, por isso é preciso recorrer a Deus, que fale por nós através de nós. Tá vendo? Fale de nós através de nós. Então, essa conversa, essa oração meditativa dentro de nós, usando as verdades, né? As verdades da palavra de Deus, as verdades do livro do céu, né? As verdades desse conhecimento que Jesus está dando para nós sabermos vencer, né? Satanás, vencer a vontade humana, né? Diabólica. Mostrar a Satanás aquele nome e aquele sinal, não tanto escritos em papel ou gravados em madeira, tá vendo? Quanto escritos e gravados no coração. Então, nós temos que ter essas palavras, a palavra de Deus escrita e guardada em nosso coração, para a gente saber usar no momento certo. O meu nome, o meu sinal, rebate a Satanás, tá vendo? O nome de Jesus e o sinal da cruz, né? O sinal dele rebate a Satanás, somente quando insinua que ele é como Deus, usando a palavra de Deus, né? Ele não suporta esta palavra. Satanás não suporta a palavra de Deus, né? Satanás não suporta. Quando eu era evangélico, o pastor ensinava isso, que quando a gente passa pelos desertos, né, da vida, a gente tem que usar a palavra de Deus, né? Quando a gente tipo assim, quando vem pensamentos errados na nossa mente, a gente tem que usar a palavra de Deus. E isso, graças a Deus, eu aprendi também, né, a usar o nome de Jesus, né, e a usar a palavra de Deus, a ler e deixar essa palavra guardada para os momentos oportunos, os momentos certos. Depois passada a luta, vem a vitória, né? Depois de passar da luta, vem a vitória. E os anjos servem e defendem o vencedor do ódio de Satanás. Eles o restauram com o orvalho celeste, com a graça que tornam a derramar as mãos cheias no coração do filho fiel, com a bênção que acaricia o espírito, né? Então, depois da gente enfrentar, né? Da gente enfrentar a vontade humana diabólica, né? Enfrentar Satanás, enfrentar a vontade humana diabólica, a palavra de Deus, ela nos dá a capacidade para a gente pisar na cabeça de Satanás e ele ir embora, e aí a gente recebe, né, essa nova graça, essa força redobrada, né, e a gente vence o ódio de Satanás sobre nós. Satanás não tem ódio da criação, tipo assim, da natureza, do sol, da lua, dessas coisas. Ele tem ódio da criatura humana, porque são imagens e semelhanças de Deus. E aí vem os anjos, né? Vem essa força sobrenatural que tudo no campo espiritual vem ao nosso redor, né? Vem ali para nós, para nossa alma. Eles os restauram com o orvalho celeste, né? Então vem esse orvalho celeste do céu, da vida espiritual que nós temos, com a graça que tornam a derramar as mãos cheias no coração do filho fiel, né? Então Jesus vai e derrama novas graças, novos dons, novas capacidades para a gente vencer outras batalhas que virão, né? Com a bênção que acaricia o espírito, né? Então, tipo assim, o espírito está pronto, a carne pode ser fraca, mas o espírito está pronto, né? É preciso ter a vontade de vencer a Satanás. Então tem que ter a vontade de vencer a nossa vontade humana, né? Tem que ter a nossa vontade. Se a gente não tiver vontade, a gente não vence. E fé em Deus, né? E tem que ter muita fé em Deus, muita fé. Acreditar de verdade nessas verdades, nesses ensinos. Acreditar de verdade na palavra de Deus. Tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Lê a palavra de Deus só por ler. E Deus em sua ajuda, né? E Deus, fé em Deus, e em sua ajuda,
fé no poder da oração e na bondade do Senhor. Então, nós temos que ter fé. E tem muitas pessoas mesmo que estão na igreja que não têm essa fé. Então, Satanás não pode fazer nenhum mal. Só vence a vontade humana diabólica quem está armado até os dentes das verdades da palavra de Deus. Vai em paz, nesta tarde te alegrarei com o que ainda virá. Ele fala para ela, vai em paz, nesta tarde te alegrarei com o que ainda virá. Júbilo e amor refere-se aos anjos, espíritos puros, cuja criação e formação que exclui o privilégio reservado ao homem, né? Então, os anjos, eles são espíritos puros, de poder cooperar para a redenção, como se dizem, serão ilustrados. Aqui são notas, né, gente? Que são as notas. Então, o trecho acabou aqui, ó. Eu nem tinha percebido. Então, o trecho acabou aqui, né? Vai em paz, nesta tarde te alegrarei com o que ainda virá, né? Então, concluindo, o que é que fica para nós disso tudo? O que é que Jesus quer de nós? É que nós creiamos nessas verdades. É que nós creiamos que a vida na divina vontade, ela não é para ser só lida, ela é para ser vivida, né? Não adianta a gente ler e não ter essas verdades dentro de nós. Porque quando vier as situações, quando vier as circunstâncias que virão, as lutas, né? Se a gente não tiver o conhecimento, a gente cai fácil na vontade humana diabólica, né? E aí, como é que resolve isso, né? Como é que resolve? Voltando para Deus, se perdoando, pedindo perdão, né? E continuando o caminho, né? Então, a gente, filho da divina vontade, a gente está aprendendo isso, né? Nós estamos aprendendo e essas verdades a cada dia fica mais real, fica mais gravada dentro de nós. O maravilhoso de Deus é isso, que as verdades ficam gravadas dentro de nós e nós conseguimos passar essas verdades, né? Essas verdades para a prática, né? Então, quando vem as lutas, quando vem as insídias, né? Quando vem a vontade humana diabólica gritar, a nossa vontade humana querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Aí a gente sabe como usar, né? Porque muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas a pensar que Satanás ele vem com chifre, rabo, essas coisas todas, né? Mas não, gente, mas não. Ele vem disfarçadamente e quando você vê, você já está enveredada no abismo, porque quando eu não conhecia Jesus, nossa, eu não tinha paz, eu não tinha nada. Eu só pensava em coisas horríveis, né? Mas aí, graças a Deus, que Deus tem um paraquê de tudo. E foi quando eu fiquei doente. E ele sempre fala para mim, eu acho incrível, quando eu converso com ele, quando eu falo, quando eu falo assim, Senhor, mas o Senhor me trouxe para a terra, né? O Senhor me deu a vida, o Senhor me remiu, e porque eu desabafo com Jesus. E desde quando eu nasci, né, que eu sofro bastante, o Senhor sabe, o Senhor tem visto, ele fala para mim, sempre ele coloca no meu coração, filha, é amor, é proteção, é para que sua alma não se perca, sabe? Então, por isso que eu tenho uma aceitação de tudo que me acontece, por causa dessa certeza que Jesus me dá, né? De que é o amor dele, de que é a proteção dele, porque Jesus, ele sabe até onde nós somos capazes de ir, né?
Então, ele nos protege, ele nos resguarda e ele nos ensina, ele nos faz nos conhecer, conhecer as nossas limitações, as nossas misérias, justamente para isso, para que a gente aprenda a lutar, né? Aprenda a destruir totalmente a nossa vontade humana. Amém? Fiat.